Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, comendador, empresário e assim por diante. O cara metido, né? Então, hoje eu ia falar sobre um assunto relacionado ao que eu vou falar agora, mas não é necessariamente o mesmo assunto, apesar de estarem interligados. Vocês vão entender no decorrer da minha dissertação, digamos assim. A partir de hoje, o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão abriu espaço para mostrar, exibir a agenda dos candidatos à presidência da República. E como era de se esperar, obviamente, os mais bem pontuados nas pesquisas, porque já são mais conhecidos, obviamente, há décadas estão aí iludindo o povo. Leia-se Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Eles continuaram com o mesmo discurso demagógico de sempre. O Lula disse que vai... Enfim, o Lula vai ficar para depois. O Bolsonaro disse que, entre outras coisas, vai manter em 2023, lógico que não depende só dele, o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, no valor de R$ 600. O Ciro Gomes disse que vai criar um programa de renda mínima familiar, que vai inclusive colocar na Constituição a obrigação da Previdência Social pagar uma espécie de... ele mudaria o nome do que já foi Bolsa Escola no tempo do Fernando Henrique, depois virou Bolsa Família. O Lula trocou o nome para dizer que ele era o pai da criança, aí o Bolsonaro trocou de nome para Auxílio Brasil, para dizer que ele é o pai da criança. Nunca uma criança teve tanto pai. E o Ciro Gomes disse que, se for eleito, provavelmente vai mudar o nome para Programa de Renda Mínima ou coisa parecida, no valor de R$ 1.000. E veja só o que esses caras estão fazendo. Eles estão querendo comprar a alma das pessoas, dos eleitores, daqueles que se iludem com o seu discurso demagógico, mentiroso, embusteiro. É isso que esses caras fazem, e é assim que eles se elegem, ano após ano, década após década, para a desgraça do Brasil e do brasileiro. Inclusive e principalmente dos seus eleitores, que são os primeiros a acreditar e são os primeiros a serem traídos por esses demagogos que eu acabei de citar. O Lula, vejam bem, o tamanho da incoerência, ele deve estar com Alzheimer, ou algum tipo de senilidade em processo. Ele disse que é um absurdo que os bancos públicos tenham lucros gigantescos e que não deve ter um lucro tão grande quanto o dos bancos privados, principalmente o BNDES, que ele vai ser eleito. Numa reunião com micros e pequenos empresários, ele disse que vai tomar providências para que esses bancos públicos, leia-se Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, canalize a principal, o maior montante, digamos assim, de recursos para incentivar micros e pequenas empresas. Vejam o tamanho da incoerência, porque quando ele foi presidente, lá de 2002 a 2010, mais precisamente de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2010, e de certa forma indiretamente por mais 6 anos no governo da marionete dele, Dilma, eles canalizaram os recursos do BNDES, quase esvaziaram os cofres do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com empréstimos para empresas gigantescas, dos amigos dele, do grupo JBS.
Isso se tornou público e notório na Lava Jato. Os próprios irmãos da família JBS, eles admitiram que receberam recursos vultuosos, bilionários, do BNDES. Eu sou empresário há muitos anos e sou contador também. Nem eu, nem os meus clientes, a maioria de nós tentamos já naquela época empréstimos de valores pequenos junto aos bancos públicos e nunca conseguimos. Aliás, eu não conheço quem tenha conseguido, mas as burras do grupo JBS se abarrotaram de bilhões de dinheiro público dos amigos do Bolsonaro. Aliás, tem o mesmo sobrenome, Silva. O JBS, o S é de Silva. Aí o cara vem dizer para um grupo de pessoas, espero que não estejam iludidas, mas devem estar, porque para comparecer numa palestra, numa reunião com o Lula, deve estar iludido ou foi pago para ir lá, que eu jamais iria. Ou é fantoche, ou é companheiro de companheira, fingindo de ser empresário, porque é um discurso mentiroso, é um discurso embusteiro, é um discurso até fraudulento. O indivíduo que lá no passado usou dinheiro público para perdoar a dívida de vários países da África, de Cuba, para Venezuela, e emprestou para grandes grupos e deixou as pequenas e microempresas à míngua. E pior do que isso, facilitou a importação de lixo de outros países, produtos acabados, mas que não tem nenhuma certificação, como nós temos aqui do Inmetro e de outros órgãos de controle de qualidade, federal, municipal e estadual. Ele abriu as portas para ver lixo, porcaria, produto falsificado do exterior. E por isso que quebraram milhares e milhares de empresas desde o início do governo dele, em 1º de janeiro de 2003. E é por isso que o Brasil está nessa situação, por isso que chegamos ao patamar de mais de 15 milhões de desempregados lá no auge em 2014, no governo da Dilma, da sucessora do Lula. E até hoje a gente tem mais de 10 milhões de desempregados, 6, 7 milhões de desalentados, 25 milhões de assistidos, aqueles que já de certa forma, não tem mais para onde correr, tem que aceitar a esmola que o governo dá. E daí, lógico, recebe a esmola, tem que votar, né? Infelizmente. É isso que acontece com esses 3 cidadãos aí. Dos 4 que tiveram a agenda mostrada hoje, a única que falou com coerência, que merece o meu respeito mesmo, é a senadora Simone Tebet, que é candidata a presidente, e ela disse que vai concluir mais de 2.000 obras de escolas, colégios e creches que estão paradas no Brasil inteiro, porque lugar de criança na escola. Ela não disse que vai distribuir dinheiro. As pessoas, se querem se dar bem na vida e parar de depender de esmola, de salafrário, de governante salafrário, de governante safado, tem que estudar muito. Trabalhar de dia e estudar de noite. Eu vejo muita gente ali dando de coitadinho. Não, eu tive que parar de trabalhar para estudar, parar de estudar para trabalhar. Para com isso. Eu fiz o ensino médio inteirinho, trabalhando de dia, estudando à noite, fiz a faculdade inteirinha, trabalhando de dia, estudando à noite. Eu ia para o colégio, ia para a faculdade com fome, porque não tinha uma arruela no bolso para comprar um saquinho de pipoca. Eu pesava 20 quilos a menos do que eu peso hoje, mas não morri, estou aqui. Então, o povo tem que ser mais corajoso, tem que ter mais altruísmo, mais coragem, e deixar de depender de esmola, de safado, de salafrário, e correr atrás do seu. Porque a partir do momento que você se forma, a cultura, o conhecimento, um diploma, ninguém te tira.
Mas a esmola o cara te dá hoje e tira amanhã. Então essa é a diferença que o povo não enxerga. O cara te dá a esmola hoje, mas ele quer o teu voto, ele quer comprar a tua alma, ele quer comprar a tua dignidade, ele quer te manter morando na beira do rio para você sujeito a enchente, quer te manter na beira do penhasco para sujeito a despencar, quer te manter na beira do morro para a montanha te soterrar, para você estar sempre dependendo dele, achando que ele é um Deus salvador. É um tremendo se existir demônio, é o representante dele aqui, desculpa a manifestação, a indignação, mas é isso. Esses caras que iludem as pessoas mais simples para se dar bem na vida, para ficar milionário, igual aconteceu com a família do Lula, igual está acontecendo com a do Bolsonaro, se é que não aconteceu, do Ciro Gomes, que já está na 5ª geração explorando a miséria no Ceará. E daí outro dia eu publiquei um vídeo contra o Ciro Gomes, aí um cara ficou indignado, um cearense lá ficou indignado. Ou o cara é milionário e amigo do Ciro, ou é um coitado que não consegue enxergar mais nada fora da caixinha. E acha que o Ciro Gomes é um deus. Ora, o Ceará, eu já disse, é um dos piores IDH do país, Índice de Desenvolvimento Humano, é um dos estados mais pobres. Só que, mas veja se a família do Ciro Gomes, que está na 4ª, 5ª geração, é pobre. Então é isso que o povo tem que analisar. Veja se o Lula entrou lá para ajudar o povo. Ele entrou para explorar, enfim. O que eu ia dizer, a justiça já disse. Consta nos autos. Tá bom? Embora... E ele, só lembrando, o Lula não foi inocentado. A condenação do indivíduo foi anulada por problema geográfico. Tipo assim, o cara não podia ser julgado em Curitiba, foi julgado em São Paulo, não podia ser julgado em São Paulo, foi julgado em Curitiba. Uma besteira desse, era o único argumento que tinha, porque se a justiça dos defensores, a fada madrinha que anulou as condenações do Lula, tivesse argumento sólido para inocentar o cidadão, aliás, na minha opinião, nem merece esse título de cidadão, né? Se a justiça tivesse provas robustas para inocentar o cidadão, teria inocentado. Mas não inocentou porque não tem. Só existe prova robusta de acusação, que foram anuladas também pela justiça da fada madrinha. É isso. E todo mundo se ilude com o canto da sereia petista, com o canto da sereia bolsonarista, com o canto da sereia cirista e assim por diante. Eu não me iludo com essa gente. Nunca me iludi. Tá bom? É isso. Apesar da aparência, como eu já disse, eu sou chato, mas sou legal. Então eu vou lhe pedir, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. E é só isso por enquanto, meus amigos. Tchau.